Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek e hoje eu vou trazer o meu review da parte 2 do Liga da Justiça Snyder Cut, tá certo? Na parte 1 eu falei sobre a trilha sonora, na qual é essencial aqui no filme, e as melhores cenas, que são cenas épicas. E na parte 2 eu vou trazer aqui o roteiro do filme e os personagens, tá certo? Mas antes da minha análise, da minha segunda análise do filme, se você ainda não for inscrito no canal, você se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like, registra a sua opinião e compartilha, tá certo? E se você já for inscrito no canal, você compartilha com seus amigos, vamos fazer esse canal crescer, porque esse é o canal base, é raiz, é o canal mais base do YouTube, tá certo? Porque aqui progressista vagabundo senta e chora. E não se esqueçam, você pai de família, você mãe de família, que ano que vem será a grande batalha das nossas vidas. Se esse cara ganhar as eleições novamente, acabou tudo. O Brasil será fechado, o Brasil será ignorado pelos países ainda livres, e aí, cara, acabou de vez, tá certo? Que tenha o heroísmo do Snyder Cut dentro de você. Que more um Batman, um Superman, uma Mulher Maravilha, um Cyborg, um Flash e um Aquaman, tá certo? Bom, geeks, agora começando a minha segunda análise. O filme ele já começa mostrando que é um filme de Zack Snyder. Por que eu tô falando isso pra vocês? Mostra como acabou o BVS, basicamente, o Superman morrendo ali nas mãos do Apocalipse. Só que enquanto ele vai morrendo, ele vai gritando, e a voz dele vai reverberando e chegando em todas as caixas maternas. Então mostra a voz dele reverberando, acordando a caixa materna que está com o Cyborg, acordando a caixa materna que está em Atlantis, acordando a caixa materna que está com as Amazonas. E isso não mostra o quê? Que as caixas esperaram o Superman acordar para elas chamarem pro Darkseid, tá certo? E Snyder visionário, porque se fosse qualquer outro diretor, talvez, ele ia mostrar, ia pegar uma caixa materna e ela iria representar as três caixas maternas para economizar o tempo. Mas o Snyder gosta de mostrar todos os detalhes, tá? E no roteiro em si, cara, é um filme que tem 4 horas de duração, mas você quer ver mais, porque o filme não é maçante. A história não tem nada de tédio, a história não tem nada que encha a linguiça, tá certo? É uma história que tem um ritmo muito bom, não tem nenhuma cena desnecessária, basicamente. Pode ser que tenha uma ou duas, mas em grande parte as cenas são de propósitos. As cenas fazem o filme ir para frente, tá certo? E o que eu acho incrível nesse roteiro é que é o seguinte, estamos falando de um filme da Liga da Justiça, tá? Então, nesse filme da Liga da Justiça, a gente tinha só o desenvolvimento do Batman lá no BVS, sendo que a gente não teve o filme solo para o desenvolver. Mulher Maravilha, que só vimos no BVS e não sabemos muita coisa dela. Superman, BVS e o Man of Steel, certo? O que eu quero dizer? Que esses três, a Trindade, a gente já tem um pouco de conhecimento da Trindade, porque o Snyder já trabalhou em filmes anteriores. Só que o Cyborg, o Flash, o Aquaman, Darkseid, Darkseid, Lobo da Steppe, estamos vendo agora. E mesmo que seja um filme, cara, cheio de personagens, o Snyder consegue desenvolver cada um. Você compra a motivação de cada um dos personagens. Você entende a história de cada um deles. E isso eu acho que é incrível. Porque, por exemplo, pega esse lixo do James Gunn como diretor que fez agora o Superman. Cara, o Superman, você pode falar que é um filme de quadrinho, mas o personagem principal não é desenvolvido. Nenhum de lá é desenvolvido, porque é um filme de grupo, é um filme coletivo. E geralmente em um filme coletivo, dificilmente você terá o desenvolvimento de um personagem. E aqui o Snyder, cara, ele consegue desenvolver todos eles. Você pode pegar todos a Liga da Justiça, todos eles são principais. Porque houve um desenvolvimento de personagens. E ainda por cima tem as Amazonas, que você vê o desenvolvimento dela, você vê, porra, a Amazonas tá lá desde
do passado, são guerreiras. Porra, você compra os Atlantes, você vê um pouco e já compra a ideia de Atlantes também. Então, ele soube desenvolver muito bem, cara, todos esses grupos que apresentou no filme. E é por isso que eu falo pra vocês que não tem enrolação de linguiça, porque tudo que está lá, a grande parte das coisas que estão lá são essenciais, como por exemplo o Batman indo lá logo no começo do filme, mostrando a montanha de gelo, indo até o Aquaman. É necessário, né? Tanto que nessa cena, quando a homem fala, você é louco, Bruce Wayne, ele vai embora, você vê aquelas russas, né? Eu acho que são russas, cantando uma música para ele, como se ele fosse um deus, né? Adorando um deus que vem lá, traz comida, traz peixe. Então, cara, o Snyder, ele consegue mostrar muita coisa aqui, cara, em 4 horas de diversos personagens. E a filmagem do Zack Snyder, eu acho que é essencial. O tipo de filmagem que ele faz é sempre... Bom, tem a versão cinza, né, do filme, que ele já falou que se fosse pro cinema na época, ele ia fazer o filme preto e branco, mas você vê que tem muito tonalidade de cinza, tá sempre chovendo em muitas partes do filme, porque mostra aquela depressão, mostra aquele sentimento de frio, de um vazio muito grande. Isso, cara, faz muita diferença. Por exemplo, quando a Lois Lane, ela vai lá no monumento na primeira vez do Superman que tá destruído, a câmera, eu acho sensacional a câmera. Ela tá com um guarda-chuva, a câmera tá filmando no alto e não mostra ela, só mostra o guarda-chuva dela e a chuva caindo em cima. Ou seja, te dá um sentimento de um lugar frio, de um lugar sem esperança, né? Zack Snyder, visionário, ainda falam que isso não é DC, cara. Isso é muito DC. Isso é muito DC. É claro que tem histórias da DC antes, né? Que, pô, DC não era depressiva, mas como que você vai fazer um justiceiro que não é sombrio? Como você vai fazer um alienígena que tem poderes de ser um deus aqui na Terra e não abordar coisas maduras para ser sombrio? Não tem como, cara. Não tem como, né? Então, a filmagem do Zack Snyder, ela é muito certeira aqui e ela faz muita diferença, tá? E falando agora aqui dos personagens, né? Cada um deles aqui tem um tipo de história. Começando pelo Batman, tá? O Batman aqui é totalmente diferente do que a gente viu no BVS. Porque no BVS, ele é um Batman amargurado, porque o filho dele morreu nas mãos do Coringa, o Dick Grayson, o Robin dele morreu, tá 20 anos em Gotham e não fez nenhum tipo de diferença, então ele vai cegamente com aquela opinião de que matando esse alienígena eu vou fazer de fato a diferença, né? E já que não, ou seja, um Batman sem fé, né? E aqui você vê que é um Batman esperançoso, usando a fé dele. Como eu falei no vídeo anterior, tem momentos ele com diálogos com o Alfred, que ele fala, Alfred, eu estou usando somente a minha fé. Eu sei que ele vai vir. Pela primeira vez eu só estou usando a fé. Porque agora ele vê sentido. Agora ele vê que ele está... Quando ele vai unir todos os meta-humanos, cara, para fazer a Liga da Justiça, ele vê o propósito. Ele vê que ali, protegendo a Terra de invasão, ele está fazendo a diferença, né? Então, é esse Batman, totalmente diferente do BVS, na qual contribui para o quê? Para o desenvolvimento de personagem, né? O Batman do Ben Affleck, cara, em 2 filmes que não são solos, teve um puta desenvolvimento de personagem, tá? E você vê como ele é líder, né? Como ele fala as coisas certas, certeiras, e as pessoas ouvem, porque ele é o Batman. É assim que tem que ser. E uma coisa que eu queria aqui falar pra vocês sobre esse Batman, logo no começo do filme também, quando ele volta do encontro dele com o Aquaman, ele tá no avião, e ele é meio grosso com o Alfred, né? O Alfred o questiona e ele fala, continue procurando, Alfred. Que o Alfred fala, mas e se esses alienígenas não vierem, né? E a relação que ele tem com o Alfred, aparentemente no BVS e aqui no Snyder Cut, não parece que ele vê o Alfred como uma figura paterna,
uma figura afetiva, né? Como a gente tá acostumado de ver em filmes do passado, ou até mesmo em várias histórias de quadrinhos, né? Aqui realmente parece ser um tipo de relacionamento de brothers, né? E às vezes ele fala como um patrão mesmo, tipo, continua procurando Alfred. Falando sério, né? Então eu achei isso muito interessante. É um Batman esperançoso, tá? É um Batman muito esperançoso. Cyborg. O Cyborg aqui eu acho incrível. Eu acho que o Cyborg, cara, e muitas vezes do filme ele rouba a cena. Porque o Cyborg aqui, ele é o coração da Liga da Justiça, né? Então vamos recapitular o que temos aqui do Cyborg. Victor, que sofreu um acidente de carro, né, com a mãe dele, e ele culpa o pai, porque o pai não foi ver ele jogar futebol americano, porque o pai dele vivia no trabalho e não tinha tempo para a família, tá? E então o seu pai, Stone, usa a caixa materna para o salvá-lo da morte, né? E eu acho lindo de ver quando o filme mostra o pai dele narrando todos os seus poderes, o que ele pode fazer. E ele fala, né, a questão não é o que você pode fazer, é você deixar de fazer. É uma cena linda dele aprendendo a voar, você vê que ele anda todo torto e ele pode controlar o mercado financeiro, o touro e o urso, ele pode controlar os mísseis nucleares, né, os acessos nucleares, ele pode... Cara, ele pode controlar tudo, tá? E a parte que mais me toca no coração é quando ele ajuda aquela mãe solteira, que é a garçonete, que foi despejada. Ali você vê o tamanho do coração do Cyborg, né? Que é e olha a metáfora daqui. Por mais que ele seja mais metal hoje, robô, ele é o que tem mais coração, tá? Ou seja, o metal não substituiu o coração dele. E isso eu acho lindo. E ele também tem as dúvidas dele. O mundo só me fudeu, então eu quero que se foda o mundo, né? Como ele fala pra Mulher Maravilha. Porque ele está nesse processo de não aceitar, né? De culpar. Porque nós sempre culpamos algo pelas tragédias que acontecem nas nossas vidas. Isso é ser humano, né? Nunca a gente fala, não, a culpa foi minha, não, que não sei o que lá, não. A gente sempre gosta de culpar o mundo pelas nossas dores, pelas nossas angústias. E o Cyborg, ele tá culpando o mundo. Ele não quer ser o herói no começo. Porque, cara, ele tá odiando ser um cyborg, ser um robô, e culpa o mundo. Mas quando o Lobo da Steppe, né, ele sequestra o seu pai, aí o Victor realmente se torna um herói, né? Aí ele vai proteger o pai dele e aí ele começa com heroísmo. E é muito triste quando o pai dele morre no ato de sacrifício para marcar a caixa materna com calor, né? Você vê que, cara, é uma cena que dói bastante de ver, porque ele não tinha boa relação com o pai, e aí quando começa a virar, o Lobo da Steppe faz o pai dele fazer um sacrifício muito grande, né? Então, assim, isso significa o seguinte, cara, que o herói, claro que eu não posso aqui generalizar, mas grande parte dos heróis, eles só se tornam heróis por conta dos traumas que eles têm, por conta das suas dores. Então, o que não mostra aqui que foi necessário para o arco do Cyborg o pai dele morrer. Porque talvez se ele não tivesse este trauma, ele não seria decisivo para impedir a vinda do Darkseid, né? Porque ele não sentiu aquela dor. Ele perdeu a mãe dele, que foi uma puta de uma dor, claro. Mas a ligação com o pai, cara, ele teria. Então talvez ele não fosse o herói. Mas a partir do momento que ele vê o pai dele morrendo na sua frente,
Como ele mesmo disse, eu não tenho mais nada a perder. Vamos acabar com esse FDP, né? Então, o Cyborg é o coração da liga. Ele tem um baita desenvolvimento de personagem. E que pena que não teve filme solo, porque a Warner não deixou, né? Essa é a grande verdade. Mulher Maravilha, aqui no Snyder Cut, ela está ajudando o Batman a recrutar todos eles, né? E cara, eu acho isso sensacional, porque o Snyder, como eu falei no começo do vídeo, tem muita coisa acontecendo e ele consegue desenvolver cada um. Então ele usa muitas vezes a Mulher Maravilha para lhe contar sobre o passado e para mostrar para quem está assistindo o tamanho do Darkseid. Porque, por exemplo, quando a mãe dela usa lá a flecha de Artemis para falar para ela, para chamar a atenção dela, falando que a Terra vai ser invadida, invasão, ela vai lá no Museu das Amazonas, tal, e ela vê as escrituras antigas sobre o Darkseid. Então, só ali naquela cena é o filme mostrando para você, usando a Mulher Maravilha, olha o tamanho desse vilão. Esse aqui não é qualquer coisa. Olha, fizeram até uma escritura lá milênios atrás sobre a vinda deste cara, né? Então, e você vê o olho dela, quando ela vê a imagem do Darkseid e vai lendo, você vê que ela fica, não posso dizer, não com medo, mas, porra, peraí, isso aqui é sério, tá? Ela treme na base, de certa forma, porque ela vê o tamanho do Darkseid, e aí ela vai avisar o Batman, e aí ela que vai narrando a Era de Herói, né? Então, de novo, através da Mulher Maravilha, que o Snyder ele vai contar ali o passado da humanidade, o passado de tudo, ou seja, ela contando que antes das Amazonas serem traídas pelos homens, antes dos Atlantes descerem para o oceano, os antigos deuses e os homens lutaram juntos contra, e guerreiros das estrelas, Lanterna Verde, contra o Darkseid e seus parademônios, né? E é uma cena icônica. Então a Mulher Maravilha aqui no filme, cara, e muitas vezes ela é usada para contar o passado, para deixar a história amarrada, tá? E assim, cara, você vê que ela é uma guerreira, que a Mulher Maravilha do Zack Snyder é na pegada dos Novos 52. Ela não é diplomática, não. Ela gosta de batalha. Então você vê ela lutando com o Lobo da Steppe 2 vezes, né? E as 2 vezes é incrível. É muito foda quando no final o Aquaman mata o Lobo da Steppe, basicamente, perfurando ele com a lança. Superman dá um soco nele para enviar pro portal do Darkseid, e a Mulher Maravilha pula e com a espada corta a cabeça dele. Ou seja, olha como ela é guerreira, ela tem aquele espírito de guerreiro, né? De matar monstro. Então a Mulher Maravilha é nessa pegada, e de certa forma ali tem um romance entre ela e o Bruce Wayne. Talvez o Snyder fosse colocar no seu universo a Diana como par romântica aí do Bruce Wayne, na qual eu iria gostar muito, tá? Eu realmente não curto as histórias que o Bruce casa com a Mulher Gato, porque a Mulher Gato é o contraponto do Bruce, né? Ela é uma bandida, o Bruce é um justiceiro. Então eu gosto muito mais de ver ele com a Mulher Maravilha, como por exemplo na animação da Liga da Justiça Sem Limites, que é um casal fantástico, os dois, tá? Bom, o Flash, o Flash, ele é um ponto negativo, tá? Eu acho que é um dos erros do Zack Snyder no seu universo, porque o Ezra Miller, cara, ele não tem nada de Barry Allen. O Barry Allen é loiro, o Ezra Miller, ele tem traços orientais, né? E o Snyder colocou meio que um Barry brincalhão, e o Barry não é brincalhão. O Barry, ele é um personagem sério. Então, assim, cara, eu não curto esse Flash do Ezra Miller. Entretanto, tem uma das melhores cenas do cinema, que é ele voltando no tempo, certo? Por mais que
eu não curta, ele tem uma das melhores cenas, tá? E também não curto a troca de etnia que o Snyder fez da Iris West, tá? A Iris West é ruiva, cara. Então, assim, parece que não pode mais ter ruivo no cinema, né? Que é proibido. Mas aqui no filme, o Barry é um cara que está tentando pegar emprego para pagar advogado pro pai dele, que foi preso pela morte da mãe e não foi o pai dele que matou. A gente sabe que foi o Flash Reverso e tudo, mas claro que no filme não ia abordar sobre o Flash Reverso. Então é isso, ele fazendo um monte de bicos, né, pra tentar tirar o pai dele da cadeia. E o pai dele quer que o filho dele o esqueça, que o filho dele vai viver a vida dele, que o filho dele arruma um trabalho digno, arruma uma mulher digna para montar uma família, que a vida dele já foi, né? E é um Flash, cara, sem amigos, né? Então, isso é o bacana, assim, né? Porque o Batman, ele também não tem amigo, certo? É o Alfred. O filho dele morreu pro Coringa. Mulher Maravilha, cara, pensa comigo, ela está longe do seu povo das Amazonas. E como que ela vai ter amizade, sendo que ela tem, sei lá, 5 mil, como que é a idade dela mesmo? Ela tem mais de 5 mil anos de vida, né? Então, assim, ela também não tem amigos. O Aquaman também não tem amigos. Cyborg também não. Então, isso é interessante, porque eles são sozinhos, mas eles se acham, de certa forma, na Liga da Justiça, né? Então, assim, quando ele topa rápido a entrar pra Liga, quando o Bruce Wayne vai lá chamar ele, conversar com ele topa rápido. Até o Bruce se espanta, nossa, mas tão fácil assim? Você concordou? Porque ele quer ter amigos, ele quer fazer parte de algo, esse Flash, esse Barry, né? Então, o Flash no Snyder Cut, tá? É isso. E o Aquaman, eu também acho que é um dos pontos negativos do Snyderverse, porque o Momoa não tem absolutamente nada a ver com o Aquaman. O Aquaman é loiro e o Aquaman é praiano, é havaiano, né? Eu entendo muito bem a visão do Snyder do tipo, pô, mas se o cara tá sempre na água, ele vai ser moreno, vai ser tipo um surfista. Eu entendo, eu compreendo. Mas o Aquaman é loiro, né? Então, assim, eu acredito, na minha opinião, o Aquaman e o Flash são dois pontos negativos, tá? Entretanto, diferente do Flash, que eu também não gosto da personalidade deste Barry, a personalidade desse Aquaman eu acho da hora, cara. E assim, o Snyder mostra de onde que ele tirou, que ele recebeu o tridente, como que ele conseguiu o tridente também dele. Mostra também que ele não gosta dos Atlantes, porque os Atlantes, de certa forma, tiraram a mãe dele, certo? Então ele nega ali parte do seu povo. E é um Aquaman que, tipo assim, cara, ele quer estar um pouco se fudendo pro mundo, ele quer que se foda, mas ao mesmo tempo ele ajuda certos povos. Por exemplo, lá que eu falei pra vocês, lá que parecia ser Rússia, né? É um povoado afastado e ele traz comida, ele traz peixe para aquele povoado. E o Aquaman, cara, esse Aquaman aqui, você vê que ele não quer ter responsabilidade, né? Então, assim, ele quer ficar afastado também dos Atlantes, porque ele não quer pegar a responsabilidade de rei, ele quer ser só um cara comum, né? Só que quando a Mera falar para ele que, pô, era dever da sua mãe, se sua mãe fosse viva, era dever dela ir atrás do Lobo da Steppe. Só que agora é sua responsabilidade. Ela meio que dá um balanço nele, chacoalha ele para a realidade. E aí ele vai lá, onde está o Lobo da Steppe lutando contra a Liga, segura o Lobo da Steppe, né? E é um Aquaman, cara, que por mais que eu não goste do Momoa devido a não ter nada a ver com o Aquaman dos quadrinhos, mas os combates dele são da hora, cara. É da hora você ver ele lutando contra o Lobo da Steppe, né? É um Aquaman poderoso. Por exemplo, na batalha final, o Cyborg tá voando, pega ele, solta ele pega um parademônio e desce destruindo um prédio lá da União Soviética. Pô, é uma cena muito louca. É uma ação muito louca, né?
Aliás, o filme é cheio de ação, né? E o filme é cheio de ação, cara, e ações da horas, né? E você vê muita parte coletiva entre eles, interagindo com o outro nas ações. Eu acho isso muito foda. E o Superman, né? O Superman aqui tá morto. Então a Liga usa uma das caixas maternas para trazer ele à vida. Como eles falam, né? Um fósforo é fumaça, mas a fumaça fica com partículas. Essa partícula pode voltar a ser a fumaça. E a fumaça, né? E então ele volta, e não volta lembrando a vida, lembrando das coisas, né? E a Lois Lane é a chave para ele voltar a ter consciência, porque a Lois Lane é o que eu sempre falo para vocês, a Lois Lane é o que dá a humanidade ao Superman. Então ela é o elo dele com a Terra, tá? E quando ele vê ela, opa, e sai, vai embora, né? E cara, o Superman aqui, quem é que fala que o Superman do Henry Cavill não salva ninguém? É um acéfalo. O Henry Cavill salvou no Man of Steel militares, salvou crianças, salvou funcionários do petrolífero, salvou a sociedade inteira do mundo do genocídio do Zod. No BVS, ele salvou a Lois Lane, ele salvou o mundo do Apocalipse, ou seja, mais um genocídio que ia acontecer e ele salvou o mundo. Ele também salvou o Luthor. E aqui, de novo, ele salvou a humanidade, né? Porque ele que destrói, basicamente, o Lobo da Steppe. Porque, assim, o Lobo da Steppe tá o tempo todo no mesmo nível da Mulher Maravilha, do Aquaman e tudo. Só que quando chega o Superman, desequilibrou, né? E talvez se não fosse o Superman ali, cara, ele ia matar o Cyborg, né? O Cyborg estava tentando separar as caixas maternas da humanidade e ele mataria o Cyborg, mas daí chega o Superman naquela cena fantástica. É uma cena emocionante quando ele chega e fala: não me surpreende. E ele dá um cacete no Lobo da Steppe. Ou seja, como que fala que o Superman não salva ninguém, cara? Ele salvou a humanidade da extinção 2 vezes, no Man of Steel e no Snyder Cut. E também no BVS, porque o Apocalipse também é matar geral. Então como que fala que ele não salva ninguém? Não dá pra entender uma coisa dessa. E eu acho lindo quando ele vai lá pra nave dele, ele vê os trajes assim, e os pais dele, tanto o Jor-El, tanto o Jonathan Kent, vão falando, né? Vão falando. E o Snyder sempre gosta de usar a imagem do Superman baseado no cristianismo, né? Então ele fala: usamos, Clark, como também amamos você, né? Que é aquela frase católica, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há. Então assim, é lindo de ver. E depois ele pega o traje preto, vai pra atmosfera, faz isso aqui com o mundo lá, com o planeta lá embaixo, lindo. E ele tá na posição do quê? Né? De Cristo na cruz, né? Então é uma cena linda. Quando ele aparece, dá o cacete no Lobo da Steppe, também é uma coisa linda. E você vê, cara, que ele tá mais leve. Quando ele volta, depois que ele volta a ter a consciência, você percebe que ele tá muito mais leve, né? De novo, cara, é o desenvolvimento de personagem, cara. O BVS era pra mostrar o Superman pesado, com os ombros pesados, porque ele estava sendo caçado pelo Capitólio americano e a sociedade estava dividida. Então, qualquer coisa que ele fizesse ia ser usado contra ele. É o tempo todo o Superman pisando em ovos. Quando ele morre e volta à vida e recupera a sua consciência, ele é um Superman muito mais leve, sorridente, cara. Isso tudo faz parte do desenvolvimento de personagem que o Zack Snyder queria fazer. Então, o Man of Steel 2 seria um Superman super leve, super sorridente, cara. Só que o problema é que as pessoas são burras. As pessoas não conseguem raciocinar. As pessoas já querem tudo pronto, cara. As pessoas querem, por exemplo, o Capitão América. Tomou o soro, nunca lutou, tomou o soro e já era. Já é o Capitão América.
entendeu? É isso que as pessoas querem. Igual o Tony Stark. Tony Stark, porra, nunca lutou, nunca fez nada, vestiu armadura, já sabe lutar, já sabe atirar, já sabe tudo, cara. Né? É isso que as pessoas querem. Tudo pronto, porque são um bando de preguiçosos. Tá? E cara, quando o Superman encara o Darkseid ali pelo portal, é muito foda, né? É muito foda. E é claro que o Snyder ia fazer um Injustice, né? Ia ter um filme mostrando, né, quando a Lois Lane morre, provavelmente por culpa do Batman, talvez, e o Superman perde esse elo e ele se junta ao Darkseid nesse pesadelo do Batman, né? E é uma cena muito foda. É uma cena que na verdade é do Man of Steel, né? Que o Henry Cavill não conseguiu fazer as refilmagens pro Snyder Cut. Então o Snyder, aquela cena que o Superman dele tá de joelho, segurando o esqueleto da Lois, e o Darkseid vem e encosta no ombro dele, e o Snyder tá usando uma cena do Man of Steel, né? Que é engraçado isso, ficou muito foda, nem parece, né? Mas é do Man of Steel. Então é isso, cara. A Lois Lane, aqui no filme, você vê que ela tá bem depressiva, porque não superou a morte do Clark. E no filme ela é pontual, foi acertada. Ela serve no filme para ser o elo do Superman à humanidade, tá? Então acho que é isso mesmo. Liga da Justiça, eu já falei tudo, né? Dos personagens e tudo. Agora, para encerrar aqui o vídeo, eu vou falar do Darkseid, o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe, ele foi muito bem feito aqui. É uma armadura linda de ver, é uma armadura assim cheia de espinhos que vão se mexendo. E, cara, é muito lindo de você ver. É muito lindo. E o Lobo da Steppe, cara, ele quer que o Darkseid... Qual que é o arco do Lobo da Steppe? O arco dele é: eu vou pegar todas as caixas maternas porque eu quero que o Darkseid, o Lorde, como ele fala, né? Me perdoe, porque o que acontece, cara? Pra quem não lê quadrinho, não acompanha, em Apocalipse, que é o planeta do Darkseid, Apocalipse tem muita batalha por poder, né? Então, tem muita gente de Apocalipse que desafia o Darkseid pra assumir o lugar dele. E o Lobo da Steppe, no filme, né, que o Darkseid fala pra ele: Lobo da Steppe, poderoso Lobo da Steppe que podia ter não sei o que lá, mas ele preferiu trair, né? O Snyder fala pra gente que ele tentou o lugar do Darkseid, mas não deu certo, e o Darkseid o puniu, né? Então assim, o Lobo da Steppe precisa dar não sei quantos mundos pro Darkseid para ele ser perdoado e voltar para Apocalipse. E quando o Lobo da Steppe vê, né, que a caixa materna chama ele para dar a visão de que está na Terra a antivida, e ele fala pro Darkseid: olha, esquece os mundos, se você me dá a Terra, eu vou banhar o universo da antivida e você será perdoado. Então assim, o arco dele é isso, ele ter o perdão do Darkseid e voltar para Apocalipse. Então ele vai atrás das caixas maternas e assim, logo no começo do filme você vê ele matando várias Amazonas, e são Amazonas que são guerreiras, que elas são fodas, e ele vai passando a faca na manteiga, cara, em todas elas, ninguém para ele. Contra a Liga da Justiça, a mesma coisa. Ele lutou de igual para Mulher Maravilha, tal e tudo. Depois, na batalha final, ele luta de igual para igual contra a Mulher Maravilha e o Aquaman também. Mas assim, nada para esse cara, né? E tudo bem que quando o Superman aparece, já era o Lobo da Steppe, mas é o Superman, né? E aí, cara, o Lobo da Steppe tem uma cena assim que eu acho crucial, que aí eu já vou emendar com o Darkseid, tá? Quando o Lobo da Steppe fala pro Darkseid que ele achou a antivida, que tá na Terra, o Darkseid meio que faz uma oração, uma reza lá na língua de Apocalipse, que eu achei muito foda, né? Porque o Darkseid, cara, pra quem não sabe, ele é um dos novos deuses de Gênesis, tá? E aí ele sai de cena, e quando ele sai, os parademônios já ficam de joelho,
E você vê que o Lobo da Steppe já fica apavorado, olha para os lados para ver os parademônios, porque quem tá vindo é o Darkseid para falar com ele. E quando o Darkseid aparece, aquele personagem, o Lobo da Steppe, que ninguém para, ele mata todo mundo, passa por cima de todos, de Amazonas, de Atlantis, de Liga da Justiça. Quando ele vê o Darkseid, ele fica de joelho e parte da sua armadura sai. Ou seja, ele fica totalmente na defensiva quando ele vê o Soul Lord, o Darkseid, né? E aí, cara, aqui é o Snyder. Em uma simples cena, o Snyder está mostrando para o público o tamanho do Darkseid, o tamanho desta ameaça, o quanto que o Darkseid é ameaçador. Por quê? Se você tem um personagem, que é o Lobo da Steppe, que ninguém consegue parar, e ele um personagem tão poderoso como o Lobo da Steppe, e ele se ajoelhou, ficou totalmente na defensiva para o Darkseid. Imagina o que o Darkseid faz. Então é uma simples cena que mostra o tamanho da ameaça do que é o Darkseid. Eu sou a entropia, eu sou a morte, eu sou o Darkseid, né? E além, claro, de quando a Mulher Maravilha está narrando para o Batman a Era de Heróis, e mostra o tamanho também do Darkseid, porque ele combate os antigos deuses juntos, Lanterna Verde, Amazonas, Atlantis, homens, enfim, né? E o Lobo da Steppe é isso, cara. E o Darkseid, cara, eu ficava emocionado quando o Lobo da Steppe mencionava por Darkseid, porque eu falei, caramba, mano, será que vai ter o Darkseid? Puta, eu vou pirar, mano, porque o Darkseid, ele é o maior vilão das histórias dos quadrinhos. Não é Thanos, cara, não é Galácticos, é Darkseid. Tá? Tanto que o Thanos é uma cópia do Darkseid. Pra Marvel ter um Darkseid. E quando ele aparece no Lobo da Steppe, eu vibrei demais, cara. Eu vibrei muito quando vi ele. E no final, quando faz a unidade, se conecta às caixas maternas, faz o portal, o Darkseid tá de costas, com as mãos para trás. E quando abre o portal, ele se vira com a bondade e o Darkseid. Eu fiquei de pé na sala. Eu fiquei de pé. Eu fiquei de pé, cara, porque você vê esse vilão que você acompanha nos quadrinhos, em animações, e você vê no cinema, é uma sensação incrível. Porque o que o Snyder fez foi pôr Liga da Justiça e animação e colocar no cinema. É isso que ele fez. E quando eu vi aquele Darkseid ali, cara, fudeu. Acabou, já era. É o Darkseid, acabou tudo. Porque ele é imponente. E o Snyder mostrou toda esta imponência do Darkseid, cara. Você vê que o Batman, cara, ficou com aquilo na mão. Quando ele vê, não, meu Deus, ele já desce já para tentar fazer alguma coisa também. Porque é o Darkseid. É o conquistador. Darkseid, o conquistador de mundos. E ele ia banhar, ele ia usar a antivida, ia achar a antivida na Terra e ia banhar o universo, tá? E eu vi que algumas pessoas perguntaram no vídeo passado que um dos pontos negativos do filme é sobre a antivida, né? Como que o Darkseid esqueceu que a antivida estava na Terra. Eu também pensava nisso. E hoje eu cheguei a uma conclusão que não é ponto negativo no filme. Porque acontece? Isso é a Era de Heróis. Isso é há milênios atrás. Há milênios, cara. Tinha Zeus, tinha Ares, as Amazonas antes da traição, como a Maravilha fala, os Atlantes antes de descerem para o fundo do oceano. Ou seja, é de milênios atrás. E, cara, o Darkseid foi vencido. Então, imagina que se a gente já esquece do que a gente comeu um dia atrás, imagina se passando milênios. Ah, mas assim, cara, é a minha interpretação. É isso. Eu posso estar certo ou eu posso estar errado sobre isso, porque
fica a interpretação, tá? Então, encerrando aqui o Darkseid, cara, é isso. E você vê que na Apocalipse, a janela de onde ele está, tem as imagens dele e parecem janela de igreja, né? Como se o Darkseid fosse... E ele é, nos quadrinhos, um deus, um dos novos deuses, né? E, cara, e é fantástico também, quando o Snyder conta a Era de Heróis lá com a Mulher Maravilha, eu acho incrível ver o Darkseid contra Zeus e o Ares, porque são os antigos deuses versus um novo deus, né? E isso no mundo dos quadrinhos, cara, é cheio de história. É uma história muito foda, tá? E para encerrar o vídeo, né, tem aí o Justice, o pesadelo do Batman, na qual, como eu falei na parte 1, o Snyder não podia encerrar o seu universo sem, é claro, ter o Batman dele, do Ben Affleck, com o Coringa. Eu acho que é só por conta disso que o Snyder trouxe novamente o pesadelo do Batman. Aqui é foda, infelizmente não vamos ver, por culpa da Warner. E o Caçador de Marte, né? Cara, quando o Caçador de Marte vai falar com o Bruce Wayne no final, de que o Darkseid vai continuar, não parou o Darkseid ainda, ele vai vir pra Terra atrás do antivida e eles precisam achar a antivida antes do Darkseid. Não era pra ser o John Jones, era pra ser o Lanterna Verde John Stewart. Só que a Warner odeia a DC. A Warner, o Snyder gravou, cara, gravou no fundo do quintal na casa dele, isso daí, com o ator e tudo. E a Warner o brecou, falou: olha, você não vai usar o Lanterna Verde porque temos planos para o Lanterna Verde. A Warner, você é fã do DC? Deixa eu te falar uma coisa, a Warner odeia você. A Warner não te respeita. Imagina que foda seria o John Stewart aparecendo no final, cara. Enfim. Bom, geeks, esse foi o meu review aqui do Snyder Cut, tá? Essa foi a segunda parte do vídeo. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, tá certo? Que eu quero muito saber. Estamos juntos, geeks, e até a próxima.